Agora eu começo o programa falando sobre saúde, sobre bem-estar, qualidade de vida. Quando a gente tem dor, a gente perde um tanto dela, né? E quando é dor de cabeça e frequente, aí acabou o sossego. Ai, é horrível, né, gente? Só quem tem dor de cabeça que sabe. Quem tem enxaqueca, então, sabe o sofrimento que é. A gente vai entender hoje os tipos de dores de cabeça, saber como que a gente trata, se existe forma de prevenir. E para isso eu recebo ela, que é neurologista, uma médica excelente, especializada pela Academia Brasileira de Neurologia, mestre em gestão de saúde coletiva pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, doutora Ana Paula Penha. Seja muito bem-vinda. É sempre uma alegria te receber. Uma pena a gente não poder dar um big abraço, né? Pois Mas é, uma sinta-se alegria abraçada, estar aqui. viu? Obrigada, Cláudia, Convido obrigada. para sentar aqui, Ana, para a gente conversar e tentar entender sobre dor de cabeça. Eu sou uma dessas que quero sempre aprender sobre dor de cabeça. E por mais que eu converse tanto com os médicos, às vezes ainda quero aprender mais, porque eu também sofro com dor de cabeça, viu? E você sabe, Cláudia, é um prazer estar aqui no teu programa, falando desse tema que impacta tanto a vida das pessoas, né? É impressionante o número de pessoas que sofrem com dor de cabeça diariamente e que chegam no consultório muitas vezes e acham que tem que conviver com a dor, que a dor faz parte da vida, sabe? Então, o paciente às vezes fala assim, não, eu tenho uma dor que é mais forte, aí ela conta lá uma característica de enxaqueca que nós vamos falar um pouquinho, mas ela fala assim, eu também tenho uma dor de cabeça normal. Aí eu falo, puxa, mas o que seria a dor de cabeça normal, né? Porque, puxa, não é normal conviver com dor. E o sofrimento é tão grande que a pessoa já acha que aquilo faz parte da vida dela. Se acostuma, né? Quer dizer, sofre, mas pensa que não tem jeito. Exatamente. Tem jeito para dor de cabeça quando ela é frequente? Sim, tem jeito e é isso que eu queria deixar como mensagem assim muito importante assim hoje, é dizer que a dor de cabeça, apesar de ser uma questão, uma condição neurológica muito incapacitante, as pessoas perdem dias de trabalho, dias de convívio familiar, é super importante, né, o impacto da cefaleia e da enxaqueca, mas tem tratamento e as pessoas precisam buscar ajuda de um médico, de um neurologista para fazer acompanhamento médico, porque existem sim opções terapêuticas. E muita gente acha que não. Vai lá na farmácia, se entope muitas vezes de analgésicos e isso, Cláudia, acaba causando um problema maior a longo prazo. Existe um tipo de dor que é interessante a gente falar para as pessoas, que é a cefaleia por abuso de analgésicos. Olha que interessante. De tanto analgésico que a pessoa vai tomando, a dor de cabeça vai ficando cada vez pior. Então, assim, que mulher que não tem lá uma necessaire entupida de analgésico, né? Então, ela tem um de cada tipo. Então, ela começa a tomar um, aí não deu certo, passa para o outro, aí não deu certo, passa para o outro e acaba fazendo um abuso. Para a gente ter uma ideia, se eu fizer uso de 2 comprimidos de analgésico por semana e isso for contínuo, eu já posso estar nesse grupo da cefaleia por abuso de analgésico. Então, isso é muito sério. Nossa, é muito sério mesmo, porque a gente pensa que 2 comprimidos de analgésico por semana é uma coisa assim, ó, água com açúcar. Porque eu conheço gente que chega a tomar 5 por dia. Né? Exatamente. Então, assim, se eu tiver que deixar hoje, pessoal, uma mensagem aqui para vocês é essa. Se você tiver que fazer uso de analgésico, né? Mais de 2 comprimidinhos por semana, você precisa procurar ajuda médica. Não faça isso sem a supervisão de um médico, porque você pode estar piorando a sua dor a longo prazo. Ok. Existem tipos diferentes de dor de cabeça? Existem. Então, vamos falar, acho que a gente até tem uma imagem da enxaqueca, né? A enxaqueca é a dor de cabeça mais comum entre mulheres, tá? Que acho que o teu maior público é mulher, né? A enxaqueca, como está mostrando ali no desenho, ela é uma dor geralmente que acomete metade da cabeça, ela é hemicraniana. E a enxaqueca, ela é uma dor que fica pulsando, latejando, tá? É uma dor incapacitante, normalmente quem tem uma crise de enxaqueca tem que parar o que está fazendo, não consegue trabalhar, não consegue estudar, é uma dor que derruba, é uma dor que geralmente deixa a pessoa de cama. Junto com a dor vem náusea, vômito, a luz atrapalha muito, o barulho atrapalha bastante, até o cheiro. Então, tem a coisa de sentir um cheiro e embrulhar o estômago, né? Essa é a dor essa é a enxaqueca, que dura de 4 até 72 horas.
Importante a gente dizer que antes da enxaqueca é comum as pessoas terem uns sintomas que a gente chama de aura. Então tem aura visual, que é ver uns pontinhos brilhando ali, ou não enxergar a metade do campo visual. Depois de alguns minutos vem a dor de cabeça. Então essa é a enxaqueca, tá? Mais comum entre mulheres e tem uma característica genética importante. Você sabe que eu tenho minhas baixinhas, né, Cláudia? E a minha, Maria Fernanda, com 3 aninhos, começou a ter enxaqueca porque a mãe também tem enxaqueca. Então, é muito comum essa hereditariedade, né? Eu tenho, a minha família toda tem e já passei para uma das minhas crianças. E é isso mesmo? Temos enxaqueca? Não pode ser eu tinha enxaqueca? Não, Cláudia, é uma doença crônica. É uma doença crônica, mas que tem tratamento, que tem controle, né? E aí a gente tem uma série de opções para conviver com isso da melhor forma possível, mas é uma doença crônica, como a hipertensão, como o diabetes, tá? Aí eu tenho a cefaleia tipo tensional, que eu acho que a gente também tem aí uma figura que ilustra. A cefaleia tensional, ela é uma dor mais holocraniana, ela acomete o crânio como um todo, região frontal, mas também aqui no vértice, na região occipital. A dor tensional, ela é mais comum em homens, tá? E ela é uma dor, acho que essa figurinha era uma outra, mas enfim. É a outra, né? Porque essa eu tô vendo que é do olho. Ah, é essa? Isso aí, a dor de cabeça tensional, tá? É geralmente essa dorzinha mais chata, de fim de dia. Então a pessoa fala, puxa, eu passei o dia todo trabalhando, aí no fim da tarde eu tenho essa dor. Ela é mais comum em homens, mas também acomete mulheres. E ela é interessante que ela é uma dor já mais moderada. Então, ela não é uma dor que derruba. Ela é uma dor que você consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue comer. Você leva uma vida, entre aspas, normal com essa dor. E por ter essa característica tensional, ela dura muitas horas, muitos dias, semanas e tem muita relação com a parte emocional. Tá? E também tem tratamento. Olha, e é mais característica nos homens. Nos homens. Então, os homens têm emoção, viu, meninos? Os homens têm emoção e tem muito dessa dor de cabeça também. Olha lá, que às vezes se tem uma característica emocional, ou seja, de repente está ali guardado um monte de coisa que não conseguiu externalizar da melhor forma, pode vir a dor de cabeça. Vem uma dor de cabeça. É importante a gente dizer que existem mais de 150 tipos de dor de cabeça. Pela Sociedade Internacional de Dor de Cabeça, né, de cefaleia, a gente tem mais de 150 tipos já relatados ali, enfim, claro que nenhum neurologista em sã consciência conhece todos esses tipos. A gente utiliza ali um cardápio, né, onde a gente vai colocando, a gente tem uma colinha ali para a gente poder ir classificando esse tipo de dor. A enxaqueca é mais comum entre mulheres, a cefaleia tensional mais comum entre os homens, tá? A gente tem também um outro tipo de dor, e aí sim é aquela mais do olho, que é a cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas, ela é mais comum em homens e ela tem algumas características muito interessantes que, junto com a dor, que pode ser nessa região aí periocular e também pode pegar a região da fronte, hemicraniana, né, a região da fronte na metade da cabeça, junto com ela eu posso ter sintomas oculares como lacrimejamento, hiperemia conjuntival, o olho fica vermelhinho, eu posso ter coriza, então do mesmo lado parece que meu nariz está entupido, uma certa congestão nasal e uma saída de uma aguinha ali do nariz, tá? Então essas características, pitose, o olho pode cair um pouquinho, são características que colocam a gente no grupo das cefaleias trigêmino-autonômicas, que entra a neuralgia do trigêmeo, que dói um pouquinho mais embaixo, né? E se for aqui em cima, a cefaleia em salvas, que é comum em homens, mas que ela dura menos tempo, ela dura até 180 minutos e pode ter várias vezes no mesmo dia. E piora muito no frio também, esse tipo de dor, por isso que eu trouxe a cefaleia em salvas. Perfeito. Já falamos de 3, tem alguma outra que seja muito comum? Vários outros tipos, talvez a neuralgia do trigêmeo é muito comum, que pega aqui essa região, né? Porque o trigêmeo é justamente os 3 ramos, né, do nervo. Então, se eu tiver V2 e V3 aqui nessa região mais baixa, eu tenho a neuralgia do trigêmeo. Tá. Bom, aí, lembrando que tem outros tipos, mas essas aí são as mais comuns. Como é que a gente trata? Cada dor merece um tipo de tratamento? É específico isso? Sim.
para cada dor eu vou ter um tratamento que responde melhor, né? Por isso que é super importante uma boa avaliação médica, um neurologista que te acompanhe para escolher a melhor opção terapêutica para você. De forma geral, nós utilizamos alguns remédios durante a crise, então são remédios sintomáticos para a crise, então na hora que eu estou com dor eu vou lá e vou tomar uma medicação específica, mas também existe um tratamento profilático, quer dizer, entre as crises eu tomo um remédio continuamente, todos os dias, para evitar de ter uma crise, tá? Seria uma prevenção. Exato. E aí eu vou usar esse preventivo durante meses ou até anos. Isso para qualquer uma dessas? Enxaqueca, cefaleia? Para qualquer uma delas eu tenho um tipo de tratamento preventivo melhor. Exatamente. E aí a pessoa faz esse tratamento, mas como você disse que não tem cura, por exemplo, para enxaqueca, ela faz esse tratamento, mas se ela parar, ela vai voltar a ter. Aí que vem as mudanças de hábitos de vida, tá? Que é um outro pilar importante do tratamento. Aí vem atividade física regular, é super importante para controle de dor. Hábitos que me ajudem a controlar a ansiedade, então a prática de meditação, a dormir bem é super importante, a psicoterapia, a acupuntura é super importante para controle de dor e aí dessa forma eu vou conseguir que meu tratamento seja mais eficaz. Mas a grande mensagem que eu quero trazer aqui hoje é: você não precisa conviver com dor de cabeça, você deve procurar ajuda profissional. Perfeito. Eu vou te pedir 2 minutos, vou abrir para as perguntas, porque tem várias, eu mesma tenho algumas e eu volto aqui já, Combinado. Tá bom? Doutora Ana Paula Penin ajudando a gente a entender a dor de cabeça, a enxaqueca, aquilo que tem tirado tanto o nosso conforto, né? O nosso bem-estar. Manda sua pergunta sim, participa, o programa é para você. No 11 9 50 45 18 40, já a gente tem as respostas, viu? Você falou que é considerado excesso de medicamento quando a gente toma 2 ou mais vezes por semana. Ter enxaqueca uma vez, pelo menos, a cada mês é muito? A enxaqueca, ela pode ter várias frequências, né? Eu posso ter um paciente que tem uma crise toda semana, todos os dias, uma vez por mês, uma vez por ano. Ainda assim, o diagnóstico é enxaqueca, tá? O diagnóstico, ele é feito se eu tiver um certo número de crises, então se eu tiver mais de 3 crises, que dura aí pelo menos 3 meses, que essas crises são recorrentes, eu tenho um diagnóstico de enxaqueca. Então, se eu tiver uma crise de enxaqueca por mês, muitas mulheres aí no período perimenstrual pioram, né, das suas enxaquecas. Se for uma dor que eu tomo lá um remedinho e passa, eu geralmente não entro com medicamento preventivo profilático. Agora, se eu tiver mais de uma crise por mês, respondendo a tua pergunta, já estaria sim indicado um tratamento preventivo da dor para que eu não tivesse um comprometimento importante. A grande questão que a gente leva em consideração, Cláudia, quando a gente avalia se devemos ou não entrar com remédio profilático, é o impacto que aquela dor tem na vida da pessoa. Então, por exemplo, você, Cláudia, tem um programa de televisão e tal, você tem uma vez só crise na semana, no mês. Desculpa. Mas é uma crise tão incapacitante que você fica de cama e não consegue vir trabalhar e apresentar seu programa. Poxa, então eu não posso ter um dia sem a Cláudia de pé para apresentar o programa para a gente. Então eu preciso entrar com tratamento profilático. Agora, se é uma dor que dói 2 dias no mês, mas é uma dorzinha fraca, que não derruba e a pessoa consegue ter uma vida normal, talvez eu não precise entrar. Então, tem várias coisas que a gente leva em consideração na hora de escolher o tratamento ideal. Ok, temos perguntas na tela, vamos lá. A primeira delas diz: boa tarde, tenho rinite alérgica. Todas as vezes que a umidade do ar baixa, tenho dor de cabeça. É normal? Sim. As doenças respiratórias, paciente que tem rinite, ressecamento na garganta, sinusite também, pode ter mais crise quando tiver na temperatura fria, tá? Então, no frio, tanto pode aumentar as doenças respiratórias quanto a dor de cabeça, sim. Tem uma relação de piora no frio com as dores de cabeça. Ok. Próxima pergunta, vamos lá. Boa tarde, não aguento mais essa minha enxaqueca. Hoje mesmo já acordei com dor. Dói toda a região do pescoço, fora o enjoo. É horrível, o que fazer?
Você vê que ela fala que tem um componente importante que é a dor do pescoço, né? E aí, talvez, a dor não seja só enxaqueca. Lembra que eu falei que a gente tem mais de 150 tipos de dor, né? Essa dor que você já acorda com o pescoço travado pode ser um tipo de dor específica que chama cefaleia cervicogênica, que é uma dor que tem um componente de uma contratura muscular importante nessa região aqui do trapézio. E aí tem um tratamento diferente. Então, minha amiga, vamos procurar atendimento médico para que seja escolhida a melhor opção terapêutica para você. Tá, mesmo que seja acompanhado de enjoo, pode ser esse Pode outro ser a cefaleia tipo. cervicogênica, Tá pode. E também é comum, Cláudia, é importante a gente falar que as pessoas que têm dor tenham vários tipos de dor. Então, eu tenho enxaqueca, mas também tenho cefaleia cervicogênica. Ou eu tenho enxaqueca e também tenho cefaleia tensional. Ou eu também faço abuso de analgésico, que gera um outro tipo de dor de cabeça. Então, é comum esse mosaico aí de crises. Falando em abuso de analgésico, é importante a gente medicar a dor de cabeça logo no começo dela? Ou, vou esperar para ver se passa, aí daqui a pouco eu tomo um remedinho, não estou esperando, vou ficar de olho fechado para ver se passa. O que é a conduta ideal? Quando você está sob supervisão médica, com orientação do médico, sim, você deve iniciar o tratamento quanto antes. Os tratamentos, geralmente, as medicações são abortivas de crise. A enxaqueca, por exemplo, se a gente espera passar aquele limiar, você não controla mais a dor, você não consegue mais segurar. Então, eu falo para os pacientes, você vai tomar este comprimido no início da crise. Agora, se você tem o hábito de fazer abuso de analgésico, você vai lá na farmácia, pega um pouquinho de cada coisa, entope a sua necessidade de analgésico, aí você não deve tomar no início da dor, porque senão você tem o risco de estar fazendo aquele ciclo vicioso que o teu corpo para de produzir endorfina, porque a endorfina, quer dizer, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma liberação natural de endorfina que vai combater minha dor. Mas, se eu recebo analgésico de fora, o meu corpo, ele entende que ele não precisa produzir endorfina. Olha que interessante. E aí vira um ciclo vicioso. Então são Então, duas... nesse caso, se você está se automedicando, você não deve tomar o remédio imediatamente. Mas se for sob supervisão médica, aí sim você deve tomar o quanto antes. Agora, eu não sei, por experiência própria eu digo, né? Quando eu me medicava com essa coisa da enxaqueca, gente, não servia pra nada. Eu me entupia de medicamento e, continuava morrendo de dor. Eu cheguei a tomar tanto daquele remédio em preto, que vocês sabem qual que é, que é famoso para o marronzinho, sim. né? Que depois dá até dor de estômago. E não melhora a dor. As pessoas têm intoxicação, Cláudia. Pois é. As Que é pessoas têm desesperador, a intoxicação. enxaqueca dói mesmo, é horrível. Aí a gente fica achando que vai melhorar, aí toma um, aí toma outro, aí toma outro. No final das contas não passa. É super comum, é uma doença super comum entre mulheres e é um problema, porque muitos desses remedinhos aí do marronzinho, eles têm um componente de vasoconstritor, as ergotaminas. E esse vasoconstritor, ele pode causar uma intoxicação perigosa. Olha isso. Tá? Porque lembra que eu até quando vim aqui falei um pouquinho da vasoconstrição no AVC, vasoconstrição tem relação com doença cardíaca, com infarto, então esses remedinhos aí que são inofensivos, entre aspas, não são tão inócuos assim, né? A gente tem que tomar cuidado. Olha o perigo, hein? Próxima pergunta, vamos lá pra tela. Meu marido tem dor de cabeça noite e dia. Dói mais à noite, mas é frequente. Ele está sempre com dor. Chás ajudam? Primeira coisa, a gente precisa diagnosticar o tipo de dor do seu marido, né? Lembra que eu falei da cefaleia em salva? A cefaleia em salva, aquela que dói mais nessa região aqui, periocular e frontal, costuma ocorrer mais no período da noite e da madrugada e dá mais em homens. Se for a cefaleia em salvas, o chá não ajuda, ele precisa de um tratamento específico, tá? Agora, se for uma cefaleia tensional, o chá ajuda sim, assim como outras medidas de relaxamento, porque o chá é tão gostoso, né? No friozinho a gente toma um chá, uma sopinha, um cobertorzinho, um edredom, você consegue relaxar e aí você pode ter melhora da dor, sim. Mas se for a cefaleia em salvas, não. Por isso que eu reforço a importância de uma avaliação médica. E aí precisa procurar um neurologista. Um neurologista, exatamente. Anota aí. Próxima pergunta, então vamos para a tela. Fui diagnosticada com enxaqueca e o médico me passou um remédio para crise, mas não ajuda a passar. É normal? Devo trocar de medicamento?
Então, a gente tem alguns remédios para crise e alguns remédios profiláticos. Geralmente, se você está usando um bom remédio profilático, aquele que te ajuda a ter menos crises, aí o remédio da crise funciona. Agora, se o remédio profilático não está sendo legal, o da crise geralmente também não funciona. Então, uma coisa está atrelada à outra. O que eu te falo? Se esse da crise não está dando certo, procure de novo o seu médico, converse com ele, porque existem outras opções e a gente tem aí, a gente vai tentando, né? Não tem como saber qual remédio vai ser bom para a Cláudia, mas eu vou experimentando até eu chegar num tratamento ideal. Ah, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque eu, por exemplo, já experimentei todos esses remédios que são os bem específicos para enxaqueca, mas só me adaptei com um, que foi o último, que é maravilhoso, que quando eu tenho, é aquele. Tem gente que fala assim, eu tenho um remedinho aqui, quer? Eu falo, não quero. Eu tenho o meu. Né? A pessoa nem entende, fala, nossa, mas é porque só funciona aquele que eu tomo. Exatamente. É importante a gente saber disso. Cada caso é um caso. Para a Cláudia funciona uma coisa, para mim funciona outra, para você que está em casa funciona outro tipo de tratamento. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá. Inflamação nos nervos trigêmeos causa, além de dor de cabeça, inflamação e dor na gengiva? Lembra que eu falei, neuralgia do trigêmeo é um dos tipos de dor de cabeça, né? Não causa inflamação na gengiva, mas é uma sensação, porque o ramo V2 e V3 do trigêmeo, ele inerva toda essa região de maxila e de mandíbula, gengiva, né? Quando a gente vai no dentista e toma a injeção da anestesia, ele anestesia ramos do trigêmeo. Então, se eu tenho neuralgia do trigêmeo, aquilo fica tão sensível que eu tenho a sensação de ter uma inflamação na gengiva, mas é só uma sensação. Okay. E é uma dor terrível. Bom, nosso tempo já está acabando. Você falou que a enxaqueca tem uma causa genética, atencional tem muito a ver com a atenção do dia a dia, as preocupações, a parte emocional. Tem outras coisas que a gente precisa saber, levar em conta, falando de dor de cabeça? Olha, para falar de dor de cabeça é super importante a gente falar de hábitos de vida, né? Excesso de preocupação, cuidar do nosso pensamento, dormir bem, né? A gente fala tanto em dormir bem, é tão importante, né, Cláudia? Fazer atividade física. Você vê que vários temas que a gente traz, a gente parece que chove no molhado, que volta. A gente está sempre voltando para os hábitos de vida saudáveis e é isso. Para controle de qualquer dor crônica, assim como a dor de cabeça, a enxaqueca, é super importante manter hábitos saudáveis. Mas é verdade. E manter hábito, né? Você está falando de hábito, as pessoas às vezes falam, tá, de vez em quando eu faço, não, é rotina. Sabe que ontem, quem me acompanha no Instagram viu, eu fiz uma live às 9 da noite. Coisa que eu não tenho hábito. Você tava lá. Eu não tenho hábito. Com essa cachorrinha linda. Porque às 9 da noite eu já tô tomando banho, escovando o dente, né? Me preparando para dormir. Já fiz a minha meditação das 8 às 9. Enfim, só que eu tava ali ligadona às 9 porque eu tinha esse compromisso. Fui dormir mais tarde, bagunçou um pouco a rotina, porque aí para pegar no sono não foi às 10, só às 11. E aquele sono bagunçado. Consegui acordar para fazer ginástica? Não. Acordei como? Com dor de cabeça. E aí o frio já incomoda pra ginástica, aí já vira, né? E aí já bagunça tudo. Gente, tem que levar a sério mesmo, sabe? Eu sou super disciplinada. Sim. Quando eu fujo da rotina, eu sei que a coisa não vai ficar perfeita. E a minha dor de cabeça, minha enxaqueca, ela tá muito ligada à rotina. É interessante isso. Super interessante. E você tem uma rotina, né? A gente que te segue sabe que você tem ali uma rotina super regradinha. Tudo isso. Exemplo pra todo mundo. E sabe que eu fui descobrindo isso com os aplicativos pra dor de cabeça, né? Que bacana. É isso mesmo. Funcionam muito, viu, gente? Tem vários. Coloca lá no seu Apple Store, no Google Play. Você vai, não é Google Play, como é que é o nome do outro? É Google Play? Não, é outra coisa, eu acho. É Google Play mesmo? Apple Store e Google Play, tá bom. Aí você coloca lá dor de cabeça que vocês vão ver vários aplicativos.